Sou professora de filosofia, comentando a questão 58. Com efeito, sempre que a repetição de algum ato ou operação particular produz uma propensão de renovar o mesmo ato ou operação sem que sejamos impelidos por qualquer raciocínio ou processo do entendimento, dizemos que essa propensão é um efeito do hábito. Mas ninguém, ao ver um único corpo mover-se depois de ser impelido por outro, poderia inferir que todos os corpos se moverão sob um impulso semelhante. Todas as inferências derivadas da experiência, por conseguinte, são efeitos do costume e não do raciocínio. Perceba que nós temos um texto do David Hume, que é um filósofo empirista radical. E no texto ele é enfático. O que acontece é que, de tanto que as coisas se repetem, nós tendemos a ter um hábito, um costume de querer associar um evento A a uma consequência B. Mas o Hume, dentro da sua visão radical de empirismo, é categórico, é enfático ao afirmar que não existe relação entre causa e efeito. Por exemplo, o sol hoje nasceu. Será se ele vai se pôr? Aí você costuma pensar, mas se ele nasceu ontem e se pôs, hoje vai acontecer a mesma coisa. Aí ele vai te dizer que não necessariamente. Não há nenhuma relação necessária entre nascer e se pôr. O que temos é o hábito de associar um fenômeno A, nascimento, ao fenômeno B, que é o sol se pôr. Mas que não existe uma relação de causa e efeito. Isso é fruto do nosso hábito de querer associar um ao outro. De acordo com o pensamento do filósofo David Hume, afirma-se que o ser humano tem condições de dar origem às ideias. Nós não podemos dar origem às ideias. Todas as ideias são originadas nas experiências sensoriais, depois delas. Em sua condição, o ser humano não é submetido aos sentidos. Ele tem que ser submetido aos sentidos, porque sem os sentidos não haveria experiência, sem experiência não haveria ideias. O hábito não interfere na produção de ligações entre fenômenos. Interfere sim. Por isso que eu costumo achar que se eu fui a um lugar e fui bem tratada, se eu voltar, eu tenho que ser bem tratado. Porque eu estou fazendo o quê? Uma associação que é fruto do hábito. Letra D. Não existe causalidade, pois a relação causa e efeito é produzida pelo ato. Corretíssimo. Essa é a nossa resposta. O texto está evidenciando isso. Não existe causalidade. O que existe é um hábito de associar e fazer uma relação causa-efeito. Letra E. A causalidade promove a relação entre o fenômeno A e a consequência B. Não promove a relação, porque ele diz que não há essa relação. Existe o hábito em nós de querermos associar, mas de fato não há uma relação entre A e B. Portanto, questão 58, letra D. Até a próxima.